Mas, irmãos, nós estamos muito felizes com Deus. O primeiro semestre passou, hoje é a primeira ceia do segundo semestre. Eu considero muito marcos, datas, estações, ciclos, mudanças de fase. E eu considero muito profético tudo isso da parte de Deus. Eu começo o meu ano, irmãos, de uma forma muito intencional. Eu termino meu ano igualmente, de uma forma muito intencional. E cada novo ciclo, cada nova estação, eu entendo que Deus tem um trabalhar diferente nas nossas vidas, amém? Nós temos um segundo semestre inteiro pela frente. E a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Então nós vamos começar esse segundo semestre, olha, com o pé direito, amém? Ungidos, abençoados. O culto do amigo desse mês de julho, que vai ser no último domingo, ele vai ser o último culto do amigo antes do encontro Vida Vitoriosa. Vamos ser intencionais, irmãos, amém? Vamos orar pelos nossos amigos, vamos trabalhar, vamos convidar, vamos encher de graça e de esperança. Eu sei o que nós carregamos como igreja, como filhos. E é disso que eu vou falar aqui nessa noite, disso que o Espírito Santo tem movido meu coração para falar nesta noite, sobre o que nós carregamos enquanto filhos, amém? Nós tivemos uma palhinha do que Deus tem para as nossas vidas aqui no Homens de Honra de sexta-feira. Quem esteve aqui no Homens de Honra sexta-feira? Os irmãos estiveram aqui. Foi um tempo precioso e eu vou falar uma coisa para você de verdade, irmãos. Nós não podemos perder dias como esses que o Senhor prepara. Olha, eu diria que cada culto, cada momento, cada curso, cada reunião que a gente perde, são chaves que nós estamos deixando de acessar, são chaves que nós estamos deixando para trás, que depois podem fazer diferença na nossa vida. E eu não estou falando para gerar peso, muito pelo contrário, né? Eu oro para que o Senhor prepare outras oportunidades. Mas eu sei o quanto foi especial, o quanto foi intencional e o quanto o Senhor tem preparado esses momentos para mudar a nossa história. Foi um homem de honra muito prático, onde foi falado aqui de carreira profissional, de vida financeira. Nós vamos nos organizar para que o próximo Homens de Honra a gente também dê continuidade a esse tema. Os irmãos que estavam aqui deem continuidade sobre esse tema. Porque foi uma bênção e eu creio que nós estamos aqui nesse tempo para tomar atitudes práticas, amém? Viver de uma forma prática, irmãos. Deus, Ele não precisa de engenheiro de obra pronta, de pessoas que vão lá depois que está feito e critica e reclama. O Senhor precisa de homens e mulheres que põem a mão na massa, que colocam a mão no arado e que façam as coisas acontecer. E foi para isso que o Senhor nos chamou e é para isso que o Senhor tem liberado ferramentas sobre as nossas vidas, amém? O Senhor tem liberado ferramentas sobre as nossas vidas. O Homens de Honra foi assim, então vamos estar intencionais nesse tempo todo. Hoje nós passamos aqui desde a manhã, desde as 7h30 da manhã, das 7 horas da manhã, à tarde também, trilho de treinamento acontecendo, o reino avançando para a glória do Pai, os irmãos cada dia mais sendo capacitados. De manhã teve o Siga-me, Maturidade Cristã, e agora à tarde teve o Siga-me. O Siga-me não dá mais tempo para continuar, para começar. O Maturidade Cristã foi a primeira aula, e quem tem interesse em se aprofundar no conhecimento da palavra, tem a oportunidade de vir ainda na próxima semana, depois a gente fecha também os inícios, né, porque nós vamos avançando no nome de Jesus, e eu creio que é isso, é para isso que o Senhor chamou. Eu vou falar aqui nessa noite a mesma mensagem da manhã, e é justamente sobre a volatilidade que o mundo está, as mudanças do mundo. O mundo mudando constantemente, e o que me dói, irmãos, isso me dói de verdade, e talvez dói em você também. Existem pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa tem tudo para ser abençoada. Essa pessoa tem dons, essa pessoa tem talento, essa pessoa tem chamado, essa pessoa tem uma profissão, essa pessoa tem algo especial na vida dessa pessoa. Mas você vê o tempo passando e as coisas não andam. E a vida não avança. E não dá passos práticos sobre algumas situações, sobre alguns cenários. E aí se pergunta, meu Deus, eu oro sobre isso, por que algumas pessoas parece que trava na vida, parece que não desenrola, não vai. Vive como um barco à deriva. E o Espírito Santo, ele tem esclarecido para o nosso coração, e ele quer mudar esse cenário da nossa vida. Nós começamos esse ano, irmãos, orando, declarando, profetizando. Eu quero encerrar esse culto de hoje, pelo menos a parte da palavra, orando também, profetizando sobre o nosso segundo semestre. E nós começamos o ano orando, declarando a palavra, profetizando sobre as nossas casas. Nós pedimos para o Senhor sobre promessas, sobre liberações do céu. E algumas coisas o Senhor concedeu, o Senhor abriu portas. Mas veja que o ano foi passando, e de quantas coisas esse ano nós já não abrimos mão. Quantos projetos, quantos sonhos, quantas promessas,
Quantos de nós não já fizemos talvez até votos? Espero que não. Mas quantos de nós já nos comprometemos com algo esse ano? E à medida que o ano passou, a gente abriu mão e a gente nem percebeu que abrimos mão. O que o Espírito Santo colocava no meu coração, irmãos? Quantos de nós ao longo desse ano, de janeiro até junho, não abrimos mão de algo que Deus prometeu que faria, que Ele começou a fazer, começou a enviar sinais, por uma palavra de ofensa ou por uma palavra contrária que nós recebemos? Quantos de nós não tivemos o nosso coração inclinado pelo Espírito Santo para começar alguma coisa, mas alguém, talvez até próximo a você, da família, de casa, da onde for, liberou uma palavra contrária, aquilo fechou o seu coração e você abriu mão de algo que Deus tinha liberado? Era essa a impressão que o Senhor colocava no meu espírito. E eu creio que Ele quer fazer algo diferente, porque o Senhor, Ele quer que nós avancemos sobre todos esses cenários, sobre todas essas situações. Uma palavra, e nós vamos orar no final sobre isso. Uma palavra que foi liberada e bloqueou a nossa história, fechou o nosso coração, para continuar buscando aquilo que Deus já tinha liberado para as nossas vidas. Nós vamos profetizar sobre isso no segundo, aliás, um pouco mais no final da mensagem aqui. Mas, irmãos, é natural que o mundo passe por mudanças, está passando por mudanças. O cenário muda, o quadro muda, as estações mudam. Problemas vêm sobre as nossas vidas todos os dias. Todos os dias a gente recebe uma notícia aonde quer que nós estejamos. A Fabi falou aqui a respeito de Josué, Caleb e os 10 príncipes de Números capítulo 13. Eles receberam uma direção para irem espiar a terra. Eles viram o lugar da promessa, eles pisaram no lugar da promessa, mas eles não creram naquele que fez a promessa. Eles colocaram o foco nas dificuldades, o quanto seria duro aquela luta, o quanto seria dura aquela conquista, e somente Josué e Caleb creram naquilo que Deus tinha prometido. E porque de fato esses cenários vêm, as mudanças vêm, está tudo mudando o mundo a todo tempo. De manhã eu falei aqui a respeito de um acrônimo que eu queria passar aqui de novo, tem uma imagem ali, o acrônimo VUCA. Não sei quem já ouviu essa expressão VUCA, hoje o mundo está VUCA. Alguém já ouviu essa expressão, além dos que estavam aqui de manhã? Se vocês puderem colocar aqui na tela esse acrônimo, porque eu queria falar um pouquinho sobre ele, é como o mundo está mesmo. VUCA. VUCA é uma expressão que vem do inglês, VUCA, que significa o V de volatilidade, que são mudanças rápidas e frequentes. Eu vou ficar lá no cantinho de lá. O U é de incerto, do inglês. Incerteza, dificuldade de prever o que vai acontecer. O C é de complexidade, excesso de variáveis. E o A é de ambiguidade, dificuldade de ser compreendido. O mundo hoje, irmãos, está assim. Essa sigla ela veio do exército americano, na década de 90. Depois migrou para o mundo corporativo. E aí hoje se fala muito sobre gestão, uma gestão de complexidade. Como nós vamos fazer alguma coisa boa, produtiva para o mundo, uma vez que o mundo ele é VUCA. Ele é volátil, ele muda o tempo inteiro. A gente começa o ano de uma forma, chega no meio do ano, mudou tudo. Alguém decidiu fazer alguma coisa, começa uma guerra. Alguém decidiu fazer alguma coisa, as empresas começam a quebrar. Alguém decidiu fazer alguma coisa, o cenário muda completamente. Ele é incerto, ninguém consegue prever aquilo que vai acontecer. Ele é complexo, tem muitas variáveis, o mundo nunca foi tão complexo. Hoje a coisa mais difícil que tem, eu acho que é criar filho. Irmãos, eu sou de uma família de 13 irmãos. E a gente daquela época que eu passava o dia inteiro na rua e estava tudo... Se está crescendo, se está se criando, está bom. Hoje é completamente complexo. A gente pensa em milhares de coisas para criar um filho. Ambiguidade, ou seja, não se tem um caminho certo, uma direção certa, qualquer coisa pode servir. E diante desse contexto de mundo que nós estamos vivendo, e sim, o mundo está assim, eu vejo que a igreja é a resposta de Cristo para essa geração, para essa situação. O mundo pode estar dessa forma, nós não estamos dessa forma, nós estamos seguros em Cristo. E por isso a palavra que eu vim trazer nesta noite pelo Espírito Santo, âncoras da alma. Nós não estaremos assim voláteis, mudando o tempo inteiro, cada hora um caminho, cada hora uma situação. E as pessoas estão de fato assim, nós estaremos firmes em Cristo, nos fundamentos que Ele deixou para a nossa vida. Como eu falei aqui, quantas pessoas começaram o ano com um plano, com um projeto? O cenário mudou, já não sabe mais nem para onde está indo. Mas cadê a promessa? Mas e aquela palavra que você recebeu? Mas e aquele projeto que você entregou nas mãos do Senhor? E aquele sonho que o Espírito Santo colocou no teu coração? Para você trazer à existência na terra os projetos de Deus? Por que a gente muda o tempo inteiro?
Por que tanta volatilidade? Porque a gente começa o ano, eu falei de manhã da mesma forma, a gente começa o ano querendo casar e termina o ano comprando uma bicicleta. E parece que não chega em lugar nenhum. E a impressão que a gente tem na nossa alma é que nós estamos girando em círculo, como um barco à deriva, como um barco que não tem uma âncora. E o barco que não tem uma âncora bate um vento e leva para um lado. E bate outro vento e leva para outro lado. E bate outro vento e leva para outro lado. Mas cadê os propósitos de Deus? Aonde nós vamos chegar? Sobre que fundamento a nossa vida está? Eu creio que nós não seremos e nós não estamos dessa forma. E por esses e outros motivos, muitas pessoas têm conduzido as suas vidas como esse barco à deriva, sem saber para onde estão indo, aonde vão chegar. O tempo passa, irmãos, e tudo muda. E sem um caminho seguro, a vida não avança e os propósitos não são cumpridos. Se a gente não tiver bem claro quem nos chamou, para onde nós estamos indo, como nós vamos conduzir a nossa vida, se a gente não tiver claro como nós vamos conduzir ali os nossos valores, nosso relacionamento com Deus, se a gente não tiver claro a importância de orar e de ler a palavra e de desenvolver um relacionamento com Deus todos os dias, não importa se está tendo guerra, não importa se está tendo pandemia, não importa se o cenário está mudando, se a gente não tiver claro que precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus, e depois se a gente não tiver claro como tem que ser a nossa vida em família, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, o seu papel, o seu propósito, o que você está fazendo nessa casa, o que você está fazendo nessa família. Se não tiver claro essas verdades para o nosso coração, a gente vai indo com esse barquinho, para onde o vento leva, para onde a maré leva. Quando nós abrimos mão, quando nós desistimos, quando nós mudamos a direção, quando nós não concluímos, não avançamos, não damos o próximo passo, não encerramos o ciclo, nós abrimos espaço para a culpa, para a acusação e para a fraqueza que paralisa os nossos propósitos. Quando a gente não termina aquilo que a gente começa, e a gente não sabe nem porquê, os planos de Deus para a nossa vida, quando a gente não dá passos de fé, quando a gente desiste, quando a gente abre mão muito facilmente, como aqueles espias, todo mundo queria a terra prometida, todo mundo queria a terra que manava leite e mel. A promessa tinha sido feita lá atrás para Abraão, que a Andréa citou aqui, para Isaac e para Jacó. Mas na hora que eles chegaram na terra prometida, eles falaram, isso aqui é difícil demais para mim. Isso aqui não dá para mim. Eu vou precisar orar, eu vou precisar jejuar, eu vou precisar estudar, eu vou precisar acordar no domingo 6 horas da manhã para estar na igreja. Eu vou precisar ir para uma célula, eu vou precisar me comprometer. Eu vou precisar sair da minha zona de conforto. Eu vou precisar aprofundar o meu relacionamento com Deus. Porque eu queria te dar uma excelente notícia. Você não vai alcançar as promessas se você não aprofundar o seu relacionamento com Deus. Porque o lugar da promessa geralmente é um lugar sobrenatural. É um lugar onde nós não vamos alcançar na força do nosso braço. Porque se você conseguir na força do seu braço, na força da sua capacidade, ainda está raso para o que Deus quer liberar sobre a sua vida. Os lugares onde o Senhor habita são lugares sobrenaturais, que são os lugares onde Ele quer te levar. O lugar da promessa está além da minha e da sua capacidade. Então nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. E sem abrir mão, muito facilmente. Porque tudo isso gera uma fraqueza que paralisa os nossos propósitos. Tem um versículo da Bíblia de Provérbios que diz que quem se mostrar fraco no dia da adversidade será realmente fraco. No dia da adversidade, no dia que os cenários vêm, nós não nos mostramos fracos. A gente precisa ser mais duro do que os problemas. Nós vemos constantemente vários cenários de mudança. Mudança e mais mudança em todo o contexto, em todas as situações. As pessoas mudam de família, mudam de profissão, mudam de religião. Tem gente que muda de família como se muda de uma roupa, como se troca uma roupa. Aonde a sua vida está ancorada, os teus princípios, os teus propósitos. Tem pessoas que mudam de pensamento como quem troca um sapato. De manhã coloca um sapato para trabalhar, à noite coloca um chinelo, depois coloca um tênis para... E se a gente muda tão facilmente assim, os planos do nosso coração, os propósitos que Deus liberou sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos firmados, aonde a nossa vida está ancorada. Olha a dificuldade que nós temos para passar 10 anos trabalhando sobre um mesmo projeto. Noé passou de 30 a 40 anos trabalhando sobre uma arca, porque ele recebeu uma promessa. Ele recebeu uma palavra, uma direção de Deus. Ele passou de 30 a 40 anos construindo aquela arca e não caiu uma gota de chuva, para testificar que o que ele estava fazendo era de Deus mesmo. Ele não precisou de aprovação, ele não precisou de conselho, ele não precisou de uma palavra
de consolo, de uma palavra de ânimo, de encorajamento de ninguém. Ele creu na palavra de Deus, que Deus liberou para ele, e ele trabalhou. E quantos de nós conseguimos passar 5, 10, 15 anos trabalhando no mesmo projeto para construir uma família abençoada? Para construir uma carreira abençoada? Irmãos, eu conheço pessoas que começou 4, 5, 6 faculdades e não se formou em nenhuma. E está até hoje batendo a cabeça. E eu, às vezes, demoro para começar as coisas, porque eu não gosto de começar as coisas, eu sempre meço. Será que eu vou ter força para terminar? Será que eu vou ter dinheiro para terminar? Será que eu vou ter ânimo? Será que minha agenda vai me permitir terminar? Olha, se não me permitir, eu, por enquanto, não vou começar. Porque eu não vou começar para parar no meio. Isso libera uma fraqueza para a nossa alma, para o nosso coração. A nossa alma está ancorada em Deus. E diante de todas essas mudanças, esses ventos de mudança, a pergunta que fica para o nosso coração: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos conduzindo a nossa família, a nossa casa? Para onde você está conduzindo a sua carreira profissional? Para onde você está conduzindo o seu ministério? Para onde você está conduzindo o seu relacionamento com Deus? E a resposta para essa pergunta, na verdade, é uma outra pergunta. Onde a minha alma está ancorada? Aonde a nossa alma está ancorada? Sobre quais pilares, sobre quais verdades a nossa alma está ancorada? E por isso esse tema de hoje são âncoras da alma. Se você puder abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Eu estou com a versão NVI aqui. A partir do versículo 13, eu vou lendo aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Olha, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. O Senhor não só prometeu, como ele jurou. Ele assegurou. E a promessa dele é imutável. Ele falou: esteja certo que eu te abençoarei e que eu farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Guarda essa palavra, pacientemente. Porque em todo o contexto, em todas as situações que eu vou falar aqui nesta noite, existe uma palavra que é chave: pacientemente. A paciência, a importância da gente desenvolver a paciência, para a gente viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E continuando, os homens, no versículo 16, os homens juram por alguém superior a si mesmo. E o juramento, ele confirma o que foi dito, pondo um fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, que foi a promessa e o propósito, nas quais é impossível que Deus minta, nós sejamos firmemente encorajados, e é para isso que eu estou aqui nesta noite, para pelo Espírito Santo encorajar, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. O autor de Hebreus está nos ensinando a ter algumas âncoras da nossa alma, e aqui ele fala sobre a esperança que é gerada quando nós nos refugiamos em Deus, na sua promessa e no seu propósito para as nossas vidas. Existem momentos que tudo o que nós precisamos lembrar são das promessas de Deus sobre as nossas vidas, e do propósito de Deus para a nossa vida. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ali no momento do louvor, o Espírito Santo me fazia lembrar de promessas. O Espírito Santo me fazia lembrar de palavras que foram liberadas sobre a minha vida. E que também por esses cenários, nós somos tentados a enterrar planos, projetos, ministérios. Porque o cenário muda, porque as situações mudam, porque o mundo é volátil, porque o mundo não sabe para onde está indo. Nós somos inclinados a enterrar promessas que estão liberadas sobre as nossas vidas e que cumprem propósitos de Deus para nós. Existe um propósito por trás de tudo isso. Existe um plano de Deus por trás de tudo isso. O autor de Hebreus aqui, ele fala sobre âncoras da alma. Âncora é aquilo que traz segurança e firmeza para a nossa alma. Quando a gente começa a firmar a nossa vida, a nossa alma em âncoras, descansar o nosso coração em âncoras, a gente não começa o ano com um propósito, com um objetivo. Dali 2 meses vai para outro, dali 3 meses vai para outro, dali 4 meses vai para outro, e não chegamos em lugar nenhum. Nós começamos orando, consagrando a Deus, definindo como nós vamos conduzir cada cenário.
E se o Senhor mudar o cenário, é porque Ele vai surpreender e abençoar ainda mais. Assim precisa ser a nossa vida. Diante de um cenário de constantes mudanças, nós precisamos ter a nossa alma bem ancorada, para a gente viver os propósitos de Deus. Se você chega no seu local de trabalho, às vezes as pessoas não sabem para onde está indo. Como eu falei, você pergunta para alguém, você está bem? Faz essa experiência no seu local de trabalho essa semana, ora e pergunta para as pessoas, você está bem? E nós vamos começar a entender o quanto as pessoas estão perdidas. Viver uma ambiguidade para várias direções, sem saber o que fazer. Viver uma volatilidade, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. E você vai ver quantas pessoas precisam de uma direção que você tem para dar. Confia em Deus, acalma o teu coração, libera perdão, perdoa alguém, luta pela sua família, luta pela sua casa. Avalia no seu local de trabalho, irmão ou irmã, quantas pessoas não estão passando por problemas no casamento. Às vezes até nesse momento, nesse contexto aqui, perdendo a sua família, porque acha que está tudo bem. Esses dias eu estava, não sei se eu já comentei aqui, mas eu estava voltando do almoço com os colegas, e eles estavam falando, olha, não tem problema casar. E hoje, irmãos, a maioria das pessoas dos casamentos tem terminado até 2 anos de casado. É o maior índice de divórcio. E os meninos ali que trabalham comigo, não tem problema, a gente casa, se não der certo, separa, e se não der certo, você casa com o outro, e está tudo bem. E eu falei para eles, espera aí, todos vocês, algum de vocês aqui, tinha 5 pessoas, alguns de vocês aqui têm o pai separado? A mãe separada, tem uma família disfuncional, uma família destruída? Não, meu pai e minha mãe são casados até hoje, há 30, 40 anos, 50 anos. Eu falei, vocês acham que é coincidência? Que todos vocês têm um bom emprego, todos vocês estão formados hoje, vocês acham que é coincidência? Se a sua família tivesse sido destruída, vocês acham que não teria consequência na vida de vocês? Vocês acham que o fato do pai e da mãe de vocês ter lutado para construir um casamento, para criar os filhos sobre uma âncora, sobre uma base familiar, será que não fez efeito? É coincidência? Que os maiores índices de marginalidade estão dentro de famílias destruídas? Será que tudo isso é coincidência? Ou será que vale a pena a gente ancorar a nossa vida em bases perenes que não mudam? Ainda que o mundo fale que está tudo bem mudar, está tudo bem fazer o que quiser da sua vida, nós vamos entender aqui, não importa o que o mundo está falando, importa o que a palavra de Deus diz. Importa o que nós cremos e sobre o que nós vamos ancorar a nossa vida. A âncora é o que segura o nosso barco diante dos ventos. E eu queria falar um pouquinho desses ventos aqui antes de falar da âncora propriamente. Porque são ventos que todos nós passamos em algum momento e geralmente são eles. São esses ventos que, se a nossa vida não estiver bem ancorada, tira o nosso barco do rumo. Tira o nosso foco e faz a gente perder os propósitos. O primeiro vento, eu queria ler com vocês em Atos capítulo 27, alguns versículos. Eu vou falar dos ventos da dificuldade, o vento do engano e o vento da tentação. Tem mais ventos, tem ventos de distração que tira a gente do rumo, tira a gente do foco. Olha, às vezes você começa um ano sem entrada, esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou trabalhar. Esse ano eu vou abençoar minha família, eu vou estar aqui. Esse ano eu vou cuidar do meu corpo, da minha saúde física. Aí é nessa hora que começa a vir as distrações. Convite para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você orou sobre aquele cenário, sobre aquele contexto. O Senhor tem dado direções práticas aqui para nós, irmãos. Por isso que eu tenho falado que não dá para perder nenhuma reunião. A semana passada, no culto da semana passada, com o Dr. Felipe aqui, o Senhor nos abriu os olhos para uma série de situações. E aí Ele colocou no nosso coração, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar da nossa alimentação, dos nossos hábitos. Aí a gente começa. E aí quando a gente começa que vem os convites. Para cá, para lá, volta para o foco, volta para a posição. Isaías 26:3, a Bíblia fala que o Senhor conserva em paz aquele que tem firmeza de propósito. Se você tiver firmeza de propósito, saber onde você quer chegar e lutar para chegar lá, o Senhor vai te conservar em paz. Se você souber falar não, e foco é isso, é saber falar não, eu acho que o maior segredo da nossa vida, irmãos, é a gente aprender a falar não. Lá em casa a gente tem um ditado, não custa caro. Se existe alguma situação, algum cenário, que está tentando tirar a sua vida do foco, que você tem orado e tem pedido, e o Senhor tem aberto as portas, não se sabota, fala não. Especialmente para oportunismos que parecem oportunidades. Com toda educação e carinho, né? Falar não, aprender a falar não significa começar a falar não. Significa falar não de uma forma que não seja ofensiva.
O objetivo não é ofender. É você falar, eu tenho foco, eu tenho propósito, para mim não dá. Seja lá em qualquer cenário. Porque vai aparecer, quando a sua vida começa a apresentar resultados, porque você está ali no seu barquinho, Jesus está nele, as coisas estão acontecendo, começa a vir oportunidades e propostas de todo lado para te tirar do foco. E é nessa hora que você precisa entender o seguinte, sobre o que eu tenho orado. Se eu tenho orado sobre esse caminho, por que eu vou para um outro caminho? Ah, mas é uma oportunidade que veio da NASA, tá bom, mas não é para mim. Eu vou continuar naquilo que eu tenho buscado em Deus. Obrigado. Amém? E eu creio que o Senhor vai te conduzindo, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai trazendo a existência sobre qualquer área da sua vida. Mas o apóstolo Paulo, ele passou um vento em Atos capítulo 27, são 44 versículos, eu não vou ler todos, mas só para a gente entender, Paulo estava sendo levado para Roma, cativo, preso, e naquele navio ali que tinha mais de 200 prisioneiros, veio um vento e levou aquele barco à deriva, e sobre essa história eu aprendo muitas coisas a respeito de como Paulo ancorava a sua esperança, independente do cenário que estava acontecendo fora. Eu vou ler alguns versículos aqui pulando, irmãos, começando no versículo 4. Partindo dali, nós fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E como por muitos dias navegássemos, aí no 7, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, nós navegamos debaixo de Creta, junto a Salmone. Os versículos 9 e 10. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes, senhores, eu vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano não só para o navio e a carga, mas para nossas vidas também. No versículo 14 e 15, então Paulo estava falando com o centurião. Olha, a navegação, Paulo deu uma direção, não vamos sair daqui, não vamos sair do cais. A navegação vai ser incômoda, a navegação vai ser perigosa. Ele confiou mais no capitão do navio do que no apóstolo Paulo. E eles foram ainda assim. Eles ficaram debaixo daquela tempestade, debaixo daquele furacão por alguns dias. No versículo 14 e 15. Mas muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilão. Esse vento é terrível. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Esse foi o momento na vida de Paulo, que ele se sentiu completamente à deriva. Paulo, nesse momento, ele estava literalmente à deriva. A deriva significa momentos da nossa vida que nós não temos o que fazer. Solta. Não adianta remar. Não adianta lutar. Não adianta continuar tentando. Foi esse momento que Paulo esteve. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca estive à deriva num navio. Nem de navio eu gosto. Mas eu já me senti em vários momentos da minha vida desse jeito, à deriva. Senhor, ficava desse jeito assim. Para onde eu estou indo? O que eu faço? Não dava para fazer nada. Não tinha uma colherzinha ali para a gente tentar remar, não tinha saída. Não tinha nada que fazer, estava completamente na dependência de Deus. A única vantagem desse momento é que nós ficamos completamente na dependência de Deus. Nesse momento a gente precisa parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós. E falar, Senhor, para onde eu vou, o que o Senhor quer que eu faça? Esse é o momento que, de fato, nós não temos, humanamente falando, o que fazer. Então, a nossa resposta que nós damos para esse momento é a mesma resposta que o apóstolo Paulo deu. O apóstolo Paulo não tinha o que fazer, eles começaram a pegar tudo que tinha no navio e jogar fora. Aí jogaram a carga, aí depois começaram a desmontar o navio. Para começar a jogar fora as hastes, começar a jogar fora a armação do navio, para o navio ficar mais leve. Mas o apóstolo Paulo, ele teve um discernimento interessante nesse momento, ele foi orar. Ele foi buscar a presença de Deus. E no momento que ele foi buscar a presença de Deus, que ele estava enfrentando esse vento de dificuldade na vida dele. Eu não sei, talvez você já enfrentou um vento de dificuldade assim esse ano. Talvez na sua casa você se deparou com uma situação que você falou, Senhor, eu não tenho o que fazer. Só o Senhor, só o milagre. Talvez no seu local de trabalho, talvez na sua empresa, você se deparou com um momento que você falou, Senhor, só o milagre. E amém. Se você se deparou com esse momento e você falou só um milagre, significa que o seu coração está ancorado em Cristo. Você tem a quem recorrer. E os demais 200 prisioneiros aqui que não conheciam Jesus, que não tinha para quem orar? Imagina a situação. Aí nos versículos 18 e 20, do 18 ao 20,
E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, nós lançamos o mar à armação do navio, e não aparecendo havia muitos dias nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles passaram 14 dias à deriva, sem ver dia, sem ver sol, sem ver nada que fosse bom. Só vendo vento, tempestade e com a certeza de que eles não iam sair daquela situação. No meio de tudo isso, os homens, cada um para um lado. O apóstolo Paulo foi orar. E o problema desse cenário nas nossas vidas, que como eu disse aqui, nós passamos por essas situações. E quando a gente passa por essas situações, nós somos muito tentados a abrir mão de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Porque são nesses momentos que vêm as ideias. Por que você não separa? Quando eu me casei com a Vanessa, a gente passou um início ali muito difícil no nosso casamento. O primeiro ano de casamento, que deveria ser um ano feliz, foi um ano difícil. A gente carregando muitos pesos, muitas cargas, muitas situações. E até mesmo financeiramente. E como eu falei, no momento de dificuldade vem as ideias, né? Que Deus não está no negócio. Até que chegou o ponto que a gente falou, Vanessa, por que a gente não... Nós estamos casados, por que a gente não continua casado, mas eu volto para a casa da minha mãe, você volta para a casa do seu pai, será que não vai ser mais fácil? Não era briga, irmãos, era dificuldade que a gente estava. A gente comprou um apartamento na planta, que devido às chuvas que teve naquela época, atrasou quase 2 anos. E a gente pagando o apartamento. E nós compramos os móveis, porque nós falamos, o apartamento sai em outubro, a gente vai casar em fevereiro do outro ano, tem 4 meses para a gente se organizar, e a gente mora e dá tudo certo. E o apartamento atrasou de sair quase 1 ano e meio. A gente pagando o apartamento, tivemos que pagar aluguel. Uma série de situações aconteceram ali naquele momento. Graças a Deus, a gente não teve muitas pessoas para nos ajudar, então fomos só nós dois. A família ajudava como podia também, mas dentro das suas limitações. E a gente não tinha acabado de fazer o nosso casamento, uma festa dos sonhos, Deus supriu em tudo. Mas o primeiro ano ali a vida foi bastante difícil. A gente morando no fundo de um primo da Vanessa, que nos cedeu ali, nos alugou um quarto e cozinha. A gente não tinha como comprar móveis que a gente já tinha comprado para outra casa. Então, o nosso guarda-roupa era uma arara e 2 malas. Pegamos um fogão emprestado da minha irmã, com botijão de gás. Eu comprei um armário de R$300 nas Casas Bahia, porque o nosso armário planejado estava sendo pago, mas ele viria depois de 1 ano, sei lá, no tempo de Deus. A construtora não dava uma... E nesse momento a gente teve essa ideia. Por que a gente não continuamos casados? Nós estamos casados, mas talvez se você voltar para sua mãe, talvez se eu voltar para a casa da minha mãe, talvez fica mais fácil. E eu estou falando justamente em momentos da vida, irmãos, que a gente pensa no extremo. Olha, será que não é hora de abrir mão de algo? Será que não é hora de, como eles fizeram ali, começar a desfazer daquilo que é importante? Quantos de nós, em algum momento, não tivemos que nos desfazer de algo que era importante para nós? Porque a impressão é que o barco ia afundar. Porque a gente estava à deriva. E nesses momentos que nós estamos à deriva, são os momentos que mais nós abrimos mão dos planos e dos projetos de Deus e daquilo que Deus tem para a nossa vida. E esse momento é o momento que a nossa alma precisa estar ancorada em verdades que não mudam. Eu trabalhava à noite naquela época, e à noite tem um adicional noturno, ganhava um pouco mais. E eu falei, vai dar certo. Aí, em 2 semanas, quando eu voltei do lua de mel, me colocaram para o horário do dia. Eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Irmãos, o mundo muda, as coisas mudam, o cenário muda. Se o nosso coração estiver ancorado em coisas materiais, a gente não consegue passar pelos ventos de dificuldade na nossa vida. É ou não é? Talvez ao longo desse ano nós tivemos que abrir mão de algumas coisas. E continuando aqui nos versículos 22 ao 23, Paulo falando, mas agora, né, eles estavam totalmente sem esperança. É o que eu li nos versículos anteriores. E aqui Paulo vai dizer, mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. No meio da tempestade foi o lugar onde o anjo do Senhor apareceu para Paulo. E eu sempre falo que o anjo do Senhor significa a resposta do Senhor e a vitória do Senhor, e eu creio. Se o seu coração estiver ancorado em Cristo, no meio das dificuldades vai ser um momento de maior experiência, de maior milagre. É um momento que Ele vai romper na sua vida e na sua história. E por mais que essa viagem foi conturbada com essa sequência de tempestades contrárias,
que gerou medo, incerteza, perda, muitas ideias. Olha, os soldados tiveram a seguinte ideia: vamos matar todos os prisioneiros e jogar no mar. Olha que ideia do Satanás. E aí o centurião que gostava de Paulo falou: não, pelo amor de Deus. E o apóstolo Paulo falou: o quê? Eu vou morrer, eu vou orar. E foi buscar a presença de Deus. O coração de Paulo estava ancorado no Deus que lhe pertencia. Ele tinha uma convicção: eu sou filho de Deus, eu vou orar para o meu Pai. Eu vou orar para aquele que apazigua a tempestade. Antes de pensar em sair da minha casa, sair da minha igreja, abandonar minha família, sair do meu emprego, pedir as contas, porque eu estou passando por um vento de dificuldade no meu local de trabalho, eu vou orar. E o Senhor vai enviar o seu anjo. E vai mudar o cenário. Antes de achar que o Brasil não tem mais jeito, que a coisa está perdida, eu vou orar. Nós passamos por isso todo dia. Se você liga a televisão, se você abre o noticiário, você fala: não tem mais jeito, o barco está afundando. Aonde o nosso coração está ancorado? Na economia do nosso país ou no Deus a quem nós pertencemos? Enquanto a alma de todos estava sem esperança, e nesse contexto veio essas ideias, Paulo estava ancorado sobre uma palavra que ele teve, a despeito do vento e da tempestade, de que ninguém morreria, mas todos se salvariam, de que todos que estavam no barco ali passariam. Paulo ancorou a sua alma na oração, na confiança na palavra, na direção que ele recebeu de Deus. E ele falou: não quero nem saber o que está acontecendo lá fora, eu vou ficar com a palavra que eu recebi. Eu não quero nem saber o que as pessoas estão fazendo. O segundo vento que eu falei aqui, vento do engano. Se você puder abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Você pode ler também todo o capítulo na sua casa, eu não vou ler aqui porque a gente conhece a história. Aqui é a história onde Nabucodonosor faz uma estátua do seu Deus e pede para todos se curvarem. E quando Nabucodonosor pede para todo mundo se curvar, todo mundo se curva mesmo. E quando ele ameaça, todo mundo se curva mesmo. Mas a gente conhece a história que teve 3 malucos lá que falou: eu não vou me curvar de jeito nenhum, o meu coração está ancorado na palavra, eu não quero nem saber o que está todo mundo fazendo, eu quero saber o que Deus falou a respeito da minha vida. Eu não sou gnu para andar em manada, para andar em rebanho. Eu não sou gnu para andar em manada, eu sou ovelha para andar em rebanho. Eu não vou onde todo mundo está indo, eu não faço onde todo mundo está indo, a despeito do risco que eu estou correndo. Ananias, Misael e Azarias, eles eram funcionários do rei, eles eram prefeitos de cidades, eles estavam sobre a administração. Eles receberam uma ordem: se curva. E todo mundo se curvou, e todo mundo abaixou a cabeça, e todo mundo falou amém. Seria o equivalente nos nossos dias: olha, se conforma com o pecado, se conforma com o erro, se conforma com o engano, se conforma com a desonra a Deus, se conforma com quebra de princípios. E todo mundo ali abaixou a cabeça e falou amém, vamos seguir dessa forma mesmo, senão a gente vai morrer. Mas esses 3 homens falaram: ainda que eu morra, eu não me curvo, eu não mudo, meu coração está ancorado nos princípios de Deus. O mundo pode estar mudando e as pessoas poderiam falar isso. Ô Ananias, Misael e Azarias, você não está mais em Jerusalém, você está na Babilônia. Na Babilônia é diferente, na Babilônia você tem que fazer. Na Babilônia você tem que se prostrar. Na Babilônia você tem que ir junto com todo mundo, senão vai ter problema, você vai arrumar problema para a sua cabeça. Eles falaram: eu confio no Deus que eu sirvo, que Ele tem poder para fazer, e ainda que Ele não faça na minha vida, eu vou continuar crendo. O meu coração está ancorado em coisas eternas, não naquilo que é corruptível. E olha no versículo 12, o arauto do rei, o fofoqueiro falando: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes homens, rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem, nem adoram estátua de ouro que levantaste. Irmãos, quantas estátuas de ouro por aí nós não estamos sendo inclinados a adorar, que as pessoas estão levantando. Nós não estamos sendo inclinados a adorar situações. Posso falar, irmãos? Quantos momentos a gente não tem deixado o culto, deixado a presença de Deus, por qualquer porcaria que estão levantando por aí como altar? Eu já falei, vou voltar a falar, um amigo um dia falou: Ismael, eu não queria que você entre nós aqui se sobressaísse e fosse promovido, porque você não sai com a gente, você não vai para happy hour com a gente. Eu falo para ele: eu não perdi nada lá. Se for meu dia de culto, eu vou para a igreja. Eu vou buscar ao Senhor, eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei que Ele é fiel e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu coração está ancorado sobre uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra do teu Deus, ela não passa e ela não muda. É melhor você ancorar o seu coração no lugar certo. É melhor você não tentar provar nada para ninguém, para buscar uma promoção. É melhor você não fazer nada de errado para agradar ninguém, para fazer média com ninguém. Porque tudo isso passa. Mas os princípios de Deus são eternos para a sua vida. E foi isso que esses homens falaram. A despeito da ameaça, a despeito do cancelamento, da possibilidade deles serem anulados, rejeitados, qualquer coisa que fizessem com eles, eles preferiram desagradar os homens para agradar a Deus. E sobre qualquer conselho, qualquer opinião que for desagradar a Deus, eu vou falar uma coisa para você: desagrade o homem, seja quem for, para não desagradar ao Senhor. Ancore o seu coração sobre essa verdade. Estou agradando a Deus? Estou, vou continuar. O Senhor colocou uma convicção no meu coração que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele há. Eu falei, a empresa que eu trabalho é do meu Pai, pertence ao Senhor. Se Ele quiser abrir porta, Ele abre, se Ele quiser fechar, Ele fecha. Eu não vou quebrar princípios para agradar pessoas. Eu vou confiar no Deus que eu sirvo e pronto. Foi Ele que abriu a porta, é Ele que fecha. A Bíblia diz que porta que Deus fecha, o homem não abre, porta que Ele abre, o homem não fecha. E por que às vezes nós temos temor? Ananias, Misael e Azarias pensaram dessa forma: por que eu vou ter meu rei Nabucodonosor se foi Deus que me abriu essa porta? Se foi Deus que me preparou o caminho, se foi Deus que me deu essa família, se foi Deus que me deu essa casa, se foi Deus que me deu saúde, se foi Deus que me deu qualquer situação, por que nós vamos quebrar princípios? Por que nós vamos fazer como Adão fez? O Senhor deu uma bênção para ele chamado Eva. Ele foi lá e pecou e falou, foi a bênção que você me deu. Jogou na cara de Deus. Ao invés de se arrepender, se humilhar. Não, foi a mulher que você me deu que pecou e me levou ao pecado. Deus olhou para ele e falou, bonito, hein? Eu te abençoei, eu liberei, eu te abri uma porta. Eu te preparei um caminho. E você está falando que o caminho que eu liberei sobre a sua vida te levou ao erro? Olha, para levar os seus corações a se prostrar diante do mundo, muitas pessoas insistiram ali com Ananias, Misael e Azarias, mas eles não se corromperam. Nos versículos 16 a 18, eles respondem exatamente isso. Não necessitamos te responder sobre esse assunto. O nosso Deus que nós servimos é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu estou falando de um cenário aqui de 3 jovens, que por mais que eles eram extremamente abençoados por Deus, eu vou até colocar 4 jovens, porque tinha Daniel também. Por mais que eles eram extremamente abençoados por Deus, o coração deles não estava na carreira deles. O coração deles não estava no dinheiro deles. O coração deles não estava no patrimônio deles, por mais que eles tinham muito. Por mais que Deus liberou uma graça sobre a vida deles, Deus liberou uma unção, um espírito de excelência e uma unção de conquista sobre a vida desses 3 jovens. Mas eles não ancoraram o coração deles nisto. Eles trabalhavam, buscavam, tinha isso na vida deles. Mas para eles estava claro, se Deus fechar a porta, está tudo bem, meu coração não está ancorado nisso. Nem no dinheiro, nem no carro, nem na casa. Tem pessoas que têm medo de cantar aquele hino, né? Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar, pois veio das tuas mãos. Tem pessoas que gostam do coro, né? Me dá poder de filho. Mas quando chega na hora do se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Fica, ó, como se Deus não tivesse responsabilidade. Se foi Ele que deu sobre a sua vida, André falou de Isaac. Se foi Ele que deu a Abraão, se foi Ele que prometeu a Abraão e Isaac, por que Ele ia levar Isaac? Abraão confiou, Abraão creu. Porque ele creu na responsabilidade, no caráter, no atributo de responsabilidade do caráter de Deus. Se Ele que fez a promessa, se Ele que liberou sobre a minha vida, por que Ele vai tirar? Ele vai tirar aquilo que Ele sabe que não faz bem para nós, aquilo que nos prejudica e que está nos atrapalhando. Aquilo que é bênção, irmãos, Ele vai acrescentar ainda mais. Ele vai liberar ainda mais sobre a mim e sobre a sua vida. E esses jovens, eles tinham essa convicção no coração deles. A minha fé não está ancorada no salário que eu ganho. Porque se amanhã fechar as portas, por isso que Jesus fala, não junte o seu tesouro na terra, junte no céu. Não ancore a sua vida no estilo de vida.
numa perspectiva, num sonho, num projeto pessoal. Porque se amanhã ou depois Deus tiver algo melhor para fazer na sua vida, deixa eu te dar uma notícia. Se Deus tem algo melhor para fazer na sua vida, Ele precisa desconstruir aquilo que você pensou. E aí, se a sua alma está ancorada nisto, vai te machucar muito. Mas se a tua alma está ancorada na confiança de quem Deus é e de que Ele tem o melhor para você, quando Ele vir e quando Ele tirar algo da sua vida, talvez ainda que você gostasse muito, você vai continuar confiando que Ele tem o melhor para você e que Ele vai liberar o melhor sobre a sua vida. E esses jovens falaram isso: se fechar uma porta, Deus abre outra. Se nós morrermos, nós vamos estar na glória juntos, reinando em vida, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses jovens tinham algumas âncoras nos seus corações. Primeiro, a âncora da identidade, eles sabiam quem eles eram, o que eles carregavam, o Deus que eles serviam. Eles não estavam preocupados com o que iam dizer, eles preferiam perseverar na palavra. Estou indo para o encerramento aqui, irmãos, por causa da hora, mas eu queria falar de pelo menos mais um vento de tentações. Olha, às vezes vem a dificuldade e não te curva. Às vezes vem as propostas aqui, como nós vimos desses homens, os enganos. Existia um engano ali tentando levar a vida desses 3 homens a sair da direção de Deus, a se prostrarem, se inclinarem. O que eles estavam recebendo era o seguinte: olha, vamos fazer uma média com o rei? Se você se prostrar, você vai ficar bem na fita. Se você se prostrar, é só um pecadinho, é só uma desonra, é só uma quebra de princípios pequena, vai dar tudo certo para vocês. Vocês vão ficar bem na fita e não vai comprometer nada. Esses homens passaram. Mas também tem um terceiro vento aqui que o Senhor colocou no meu coração, que é o vento da tentação. Às vezes tem pessoas que passam por dificuldade. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes o inimigo trabalha na vida das pessoas no tempo. O inimigo faz igual Abraão fez. Ele persevera pacientemente, até ele encontrar uma brecha. Tem pessoas que não cedem às dificuldades, tem pessoas que não cedem aos enganos, mas cedem às tentações. Eu creio que o Pai está blindando o nosso coração sobre isso nessa noite. Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, os versículos do 1 ao 11, eu vou ler somente do 1 ao 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus passou por um vento de tentação na vida dele, por um vento de tribulação. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, durante a tentação no deserto, ele ancorou a sua alma na palavra. Existem cenários que a gente só vai conseguir atravessar se a nossa alma estiver ancorada na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Olha, não são nem impressões do Espírito. Tem momentos da nossa vida que a gente busca uma voz profética, que a gente busca um conselho, que a gente fala: ora por mim. Eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso sentir uma direção, eu preciso sentir algo no meu espírito. Tem alguns momentos da nossa vida que nós não vamos sentir nada no nosso espírito. Mas Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um anjo para Jesus enquanto ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Deus não mandou um pastor, Deus não mandou um líder, Deus não mandou um amigo, Deus não mandou um profeta. Naquele momento estava Jesus e a palavra. Jesus e a convicção daquilo que ele já conhecia, daquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha aprendido e lido. Olha a importância da gente estar afiado na palavra. Porque vai ter momentos que tudo que nós temos e tudo que nós vamos passar ali vai ser mediante a palavra. Nunca desceu um anjo do céu para falar que eu tenho que ser dizimista. Nunca desceu um anjo do céu para falar que eu tenho que ser fiel à minha esposa. Nunca desceu um anjo do céu para falar que eu tenho que trabalhar no meu trabalho como se fosse para o Senhor. Tudo isso está na palavra. Eu nunca vi um anjo, irmãos, não sei se você já viu. Quem viu, eu acho lindo. Deus falou comigo audivelmente, que eu pude ouvir 2 ou 3 vezes. Eu espero que tenha sido Deus. Quando eu era pequeno, eu ouvi uma voz que me chamava: Ismael, Ismael. Eu ouvi uma voz distante. Às vezes eu estava dentro da minha casa, chamava lá no quintal, lá no fundo: Ismael. Aí uma vez eu falei para minha mãe, ela falou: repreende que é a morte. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Eu repreendi. Nunca mais falou comigo. Poderia ser um Samuel aí, né? Que Deus chamou ele, Deus falou ele. Mas enfim, existem momentos da nossa vida que nós temos que estar ancorados. Eu diria que todos os momentos na palavra.
naquilo que a Bíblia diz, naquilo que nós temos aprendido, naquilo que é uma verdade eterna, imutável e incondicional, naquilo que não muda, independente se os cenários mudarem, independente se o mundo mudou, independente do que está vindo sobre o mundo, nós precisamos ficar firmes na palavra. Jesus, durante a tentação no deserto, ele ancorou a sua alma nos princípios da palavra. E por mais que Satanás tentou desqualificar e distorcer a identidade, falando para ele, você não é filho de Deus, você está rejeitado, você não tem poder e nem autoridade, não existe nada sobre a sua vida, cadê o teu reino, cadê o teu governo, cadê a tua majestade, cadê a honra de Deus? Jesus naquele momento ele não quis saber de nada, ele não reivindicou nada, ele só confiou na palavra, naquilo que estava escrito. E ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. Ainda que eu não estou vendo, mas está escrito. Ainda que as coisas não estão acontecendo, mas está escrito. E se está escrito, eu sei que é imutável. Permanece naquilo que está escrito. O tempo vai passar, o cenário vai passar, as situações vão passar, mas permanece naquilo que está escrito sobre a sua vida, sobre quem você é, e sobre quem Deus é na sua vida, e sobre o que Ele vai fazer por você. E se está escrito, vai se cumprir, porque quem falou não mente. Porque no final do dia, irmãos, não importa o que o inimigo está falando, o inimigo faz barulho. A nossa alma ela não está ancorada naquilo que estão falando, a nossa alma ela está ancorada naquilo que está escrito. E sobre o que está escrito, nós podemos descansar. Em 2016, eu estava de férias, chamaram vários amigos e falaram, olha, vocês vão ser todos demitidos. Eu estava de férias, eu falei, essa palavra não foi para mim então. E eu falei, Deus é aquele que abre portas e ninguém pode fechar. E falei para os meus colegas, eu vou orar, e nós vamos orar, e nós vamos orar. E se você receber uma notícia ruim por esses dias, eu falo para você, vai orar. Permanece naquilo que está escrito, vai orar. E você vai ver Deus mudar o quadro e o cenário. Desde 2016, estou lá até hoje, só avançando, para a glória do Pai. E assim vai ser na sua vida também, no nome de Jesus. Mas eu queria falar rapidamente sobre algumas situações que não funcionam, âncoras que não funcionam para os filhos de Deus, e que nós somos inclinados a colocar o nosso coração. Olha, eu diria que a maior delas, talvez a primeira e maior delas, o dinheiro. A gente tenta colocar a nossa confiança no nosso bolso. Mas quando Deus nos olha como filho, irmãos, a alma não tem bolso, a alma não tem conta bancária. Às vezes a gente tenta colocar a nossa confiança, olha, se Deus me abrir a porta, se acontecer do jeito que eu planejo, se acontecer o que eu quero, se esse projeto desenrolar, eu vou dar um passo de fé, a minha vida vai mudar, eu vou me comprometer com Deus. É justamente o contrário, primeiro você se compromete, depois você vai ver as portas se abrindo. Primeiro você vai dar um passo de fé, e depois o Senhor começa a mudar a tua história. Não coloque a sua felicidade sobre coisas que são passageiras, porque as portas podem se fechar. E se as portas se fecharem, momentaneamente está tudo bem. Quantas pessoas não ficaram desempregadas na pandemia e tudo passou? E Deus foi fiel e está aqui até hoje. O cenário mudou, a porta fechada também é o Senhor, tá? Os ventos também são o Senhor, tá? As tempestades também vêm dele. A Bíblia diz que é Ele que fez o assolador que assola o mundo e o ferreiro que assopra as brasas no altar. Mas a Bíblia também diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prospera. E eu diria que existem cenários que Deus permite na nossa vida, para revelar para a nossa consciência, para o nosso coração, para a gente entender aonde a nossa alma está ancorada, sobre quem nós temos descansado a nossa alma, e sobre o que nós temos baseado a nossa felicidade, a nossa alegria, se são coisas passageiras ou coisas eternas. Às vezes o Senhor permite que as portas se fechem para mostrar, o teu sustento não vem de lá, vem de mim. É o que diz a Bíblia no Salmo 127, o nosso sustento vem do Senhor. São momentos, são cenários. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, até os meus 15 anos de idade nada faltou, o Senhor foi fiel. Alguém nasceu trabalhando? Alguém nasceu com carro, com casa, alguém nasceu casado? Até esse momento chegar na sua vida, Deus não cuidou de tudo? Aquele que começou, Ele não é fiel para aperfeiçoar? Não é melhor a gente descansar sobre essa palavra? Que não importa o quantos ventos estão soprando, aquele que começou algo de bom na minha vida, Ele é fiel para aperfeiçoar. E Ele vai aperfeiçoar até a sua conclusão. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A gente precisa ancorar a nossa vida, as nossas convicções.
em situações que não mudam, que não variam, certezas universais, certezas absolutas, e não em coisas passageiras, às vezes até relacionamento. Nós estamos andando com jovens, trabalhando com jovens agora, muito mais. E dos maiores, das maiores armas, das principais armas que Satanás usa para tirar jovens da igreja, e irmãos, pessoas, num contexto geral, tem duas armas. Primeira é a frustração na área emocional. E a segunda são desilusões na área financeira. Quantas pessoas não levam um revés na vida financeira, saem da igreja? Mas onde o seu coração estava ancorado? Em dinheiro? Ou em verdades eternas de Deus? Dinheiro um dia a gente pode ter, outro dia a gente não pode ter. Jó um dia tinha tudo, no outro dia ele não tinha nada. Jó ele perdeu a família, Jó ele perdeu o dinheiro, Jó ele perdeu os amigos, Jó ele perdeu a saúde. Mas o coração de Jó não estava ancorado em nada disso. O coração de Jó estava ancorado em uma convicção de quem Deus era na vida dele. E no tempo certo o Senhor restituiu todas as coisas. E ainda fez infinitamente mais. Portanto, nós não ancoramos a nossa alma nessas coisas passageiras, porque se elas passarem, a nossa vida fica à deriva. Nós não ancoramos a nossa alma em coisas terrenas, porque são vulneráveis, que a traça e o ladrão minam e roubam. Nós não ancoramos a nossa alma em coisas voláteis, que mudam, como sucesso profissional, como carreira, como sucesso pessoal. A nossa alma não está ancorada nisso. A nossa alma está ancorada na palavra, no relacionamento com Deus, na convicção. Tudo isso é passageiro, e se não vir a acontecer, nós não podemos mudar as nossas convicções, nem 1 milímetro. Se Deus te abençoar, amém. Você já está abençoado, na verdade. Se essa bênção se materializar em uma porta aberta, amém. Se essa bênção se materializar em uma carreira de sucesso, amém, para a glória de Deus. Tem outros princípios que regem isso. Se essa bênção se materializar em prosperidade, amém. Mas se Deus te chamou por um propósito específico, a sua convicção ela não pode mudar nem 1 milímetro. Nós não ancoramos a nossa alma em coisas ambíguas, que não têm uma definição, uma direção definida, um destino certo, como ideologias de homens, bandeiras humanas, e ideologias que nasceram ontem e amanhã vão morrer. Hoje está certo, amanhã vai estar errado e tudo muda. Tem pessoas abrindo mão da salvação para defender uma bandeira política, ideológica. Tem pessoas quebrando princípios eternos, arrumando briga com líderes, com a célula, desavença com irmãos, desavença com a família, para defender um negócio que daqui a pouco está errado. Eu não tenho problema nenhum aqui, todo mundo que foi presente até hoje eu votei. Não sei se eu tenho a mão boa ou a mão ruim. Não faz diferença nenhuma, irmãos. A gente está correndo atrás, às vezes a gente se ilude com pessoas que estão enganando e sendo enganadas. E elas não são enganadas intencionalmente, mas elas são enganadas porque elas não têm uma nova natureza. E enquanto elas não têm uma nova natureza, elas não podem agir como filhos, não conseguem agir como filhos. E às vezes a gente quebra princípios correndo atrás de coisas ambíguas. Você corre atrás de uma pessoa hoje que está falando mal de outro, em termos políticos. Amanhã os dois estão juntos e você está lá tentando entender o que aconteceu. São coisas ambíguas, coisas que mudam, coisas que variam. Mas quando a nossa fé está no Deus a quem nós servimos, nós não passamos por esses cenários. O Salmo 127, para encerrar, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão os trabalhos que edifica. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se a âncora da nossa alma não estiver firmada no Senhor, na sua vontade, na sua palavra, em coisas eternas sobre todas as áreas da nossa vida, e é sobre isso que nós vamos orar nesse momento, para que venha a luz, para que o Senhor nos dê direção de coisas eternas sobre todas as áreas da nossa família. Como eu disse aqui, nós vamos profetizar sobre o segundo semestre. Nós vamos orar profetizando sobre Deus, nosso relacionamento com o Pai, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa carreira profissional, sobre os propósitos que o Senhor colocou no seu coração, porque 6 meses são muito tempo. Eu creio que o Senhor vai fazer muita coisa ainda. Amém? Nesse próximo semestre, nós não seremos confundidos. A Bíblia diz: o justo não será confundido. O Senhor vai colocar propósitos firmes no nosso coração. Ele vai dar uma direção muito clara para cada um de nós. Talvez o Senhor vai dar uma direção. Esse segundo semestre vai ser um semestre de você aprofundar no relacionamento, só buscar relacionamento com Deus. Talvez o Senhor vai te dar uma direção. Não busca nem estudar, nem uma promoção no trabalho. Não busca nada diferente, busca só aprofundar no relacionamento com Deus, em oração, nos cultos, nas células.
Ou talvez a direção que Deus vai te dar vai ser diferente. Busca algo no seu trabalho nesse segundo semestre, porque Ele vai operar. Dá um passo de fé. Dá um passo de fé sobre um projeto, dá um passo de fé sobre alguma situação que você sabe que Deus tem para a sua vida. Ou talvez o Senhor vai te levar para outra direção. Começa uma faculdade nesse segundo semestre, ainda dá tempo. Se Deus está falando com você, faz a prova, vai lá atrás. Tenta, se matricula, vê se ainda dá tempo e o Senhor vai mudar a sua história. O Pai, Ele quer firmar os nossos pés numa rocha, em um caminho bem estabelecido. Mas eu quero orar especialmente para que, a partir daqui, você seja fortalecido. A tudo de bom que você começar na sua vida em Deus, você vai levar até o final. A sua vida não vai ser um barco à deriva, a sua vida vai ser um barco com propósito, que vai chegar do outro lado. Porque você está ancorado numa rocha que é Cristo.